Artigo 19. Compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de conselheiro federal ou de presidente de conselho seccional, quando ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos e ainda quando a ofensa a advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais com repercussão nacional. Parágrafo único. O Conselho Federal, observado o procedimento previsto no artigo 18 deste regulamento, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo na sede do Conselho Seccional, salvo no caso de ofensa a conselheiro federal. Capítulo 3 da inscrição na OAB. Artigo 20. O requerente à inscrição principal no quadro de advogados presta o seguinte compromisso perante o Conselho Seccional, a diretoria ou o Conselho de Subsecção. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Parágrafo 1º. É indelegável, por sua natureza solene e personalíssima, o compromisso referido neste artigo. Parágrafo 2º. A conduta incompatível com a advocacia, comprovadamente imputável ao requerente, impede a inscrição no quadro de advogados. Artigo 21. O advogado pode requerer o registro nos seus assentamentos de fatos comprovados de sua atividade profissional ou cultural, ou a ela relacionados, e de seus serviços prestados à classe, à OAB e ao país. Artigo 22. O advogado regularmente notificado deve quitar seu débito relativo às anuidades no prazo de 15 dias da notificação, sob pena de suspensão aplicada em processo disciplinar. Parágrafo único. Cancela-se a inscrição quando ocorrer a terceira suspensão, relativa ou não pagamento de anuidades distintas. Artigo 23. O requerente à inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito, acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Artigo 24. Aos conselhos seccionais da OAB incumbe alimentar automaticamente por via eletrônica o Cadastro Nacional dos Advogados, CNA, mantendo as informações correspondentes constantemente atualizadas. Parágrafo 1º. O CNA deve conter o nome completo de cada advogado, o nome social, o número de inscrição, o conselho seccional e a subseção a que está vinculado, o número de inscrição no CPF, filiação, o sexo, a data de inscrição na OAB e sua modalidade, a existência de penalidades eventualmente aplicadas, estas em campo reservado, a fotografia, o endereço completo e o número de telefone profissional, o endereço do correio eletrônico e o nome da sociedade de advogados, de que eventualmente faça parte ou esteja associado, e, opcionalmente, o nome profissional, a existência de deficiência de que seja portador, opção para doação de órgãos, registro geral, data e órgão emissor, número do título de eleitor, zona, seção, unidade federal eleitoral, certificado militar e passaporte. Parágrafo 2º. No cadastro são incluídas, igualmente, informações sobre o cancelamento das inscrições. Parágrafo 3º. O Conselho Seccional, em que o advogado mantenha inscrição suplementar,
deverá registrar a punição disciplinar imposta por outra seccional no CNA em até 24 horas a contar da comunicação de que trata o artigo 70, parágrafo 2º do EAOB. Artigo 24-A. Aos conselhos seccionais da OAB incumbe alimentar automaticamente e em tempo real, por via eletrônica, o Cadastro Nacional das Sociedades de Advogados, CNSA, mantendo as informações correspondentes constantemente atualizadas. Parágrafo 1º. O CNSA deve conter a razão social, o número de registro perante a seccional, a data do pedido de registro e a do efetivo registro, o prazo de duração, o endereço completo, inclusive telefone e correio eletrônico, nome e qualificação de todos os sócios e as modificações ocorridas em seu quadro social. Parágrafo 2º. Mantendo a sociedade filiais, os dados destas, bem como os números de inscrição suplementar de seus sócios, após averbados no Conselho Seccional, no qual se localiza o escritório sede, serão averbados no CNSA. Parágrafo 3º. São igualmente averbados no CNSA os ajustes de associação ou de colaboração. Parágrafo 4º. São proibidas razões sociais iguais ou semelhantes, prevalecendo a razão social da sociedade com inscrição mais antiga. Parágrafo 5º. Constatando-se semelhança ou identidade de razões sociais, o Conselho Federal da OAB solicitará, de ofício, a alteração da razão social mais recente, caso a sociedade com registro mais recente não requeira a alteração da sua razão social, acrescentando ou excluindo dados que a distinga da sociedade precedentemente registrada. Parágrafo 6º. Verificado o conflito de interesses envolvendo sociedades em razão de identidade ou semelhança de razões sociais, em estados diversos, a questão será apreciada pelo Conselho Federal da OAB, garantindo-se devido processo legal. Artigo 24b. Aplicam-se ao Cadastro Nacional das Sociedades de Advogados, CNSA, as normas estabelecidas no provimento número 95 para advogados, assim como as restrições quanto à divulgação das informações nele inseridas. Artigo 25. Os pedidos de transferência de inscrição de advogados são regulados em provimento do Conselho Federal. Artigo 26. O advogado fica dispensado de comunicar o exercício eventual da profissão até o total de 5 causas por ano, acima da qual obriga-se a inscrição suplementar. Capítulo 4. Do estágio profissional. Artigo 27. O estágio profissional de advocacia, inclusive para graduados, é requisito necessário à inscrição no quadro de estagiários da OAB e meio adequado de aprendizagem prática. Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia pode ser oferecido pela instituição de ensino superior autorizada e credenciada em convênio com a OAB, complementando-se a carga horária do estágio curricular supervisionado com atividades práticas típicas de advogado e de estudo do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina, observado o tempo conjunto mínimo de 300 horas, distribuído em 2 ou mais anos. Parágrafo 2º. A complementação da carga horária no total estabelecido no convênio pode ser efetivada na forma de atividades jurídicas, no núcleo de prática jurídica da instituição de ensino,
na Defensoria Pública, em escritórios de advocacia ou em setores jurídicos públicos ou privados, credenciados e fiscalizados pela OAB. Parágrafo 3º. As atividades de estágio ministrado por instituições de ensino para fins de convênio com a OAB são exclusivamente práticas, incluindo a redação de atos processuais e profissionais, as rotinas processuais, a assistência e a atuação em audiências e sessões, as visitas a órgãos judiciários, a prestação de serviços jurídicos e as técnicas de negociação coletiva, de arbitragem e de conciliação. Artigo 28. O estágio realizado na Defensoria Pública da União, do Distrito Federal ou dos Estados, na forma do artigo 145 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, é considerado válido para fins de inscrição no quadro de estagiários da OAB.